Olá, o programa Estúdio Aberto desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, está começando. E hoje nós vamos falar sobre mais um dos 7 pecados capitais, é o 5º dessa vez. Nós já falamos sobre a preguiça, a ira, a gula, a avareza. E hoje é a vez de falarmos sobre a vaidade, o orgulho, a soberba, um pecado que recebe aí muitos nomes. E os nossos convidados especiais desta sexta-feira já estão aqui conosco, professor Hidalgo Sangalli, de Filosofia aqui da Universidade de Caxias do Sul, Patrícia Priglol, psicóloga, e também a Sandra Munari, que é consultora de imagem. Todos eles vão estar debatendo com a gente essa questão da vaidade. E você que está aí em casa pode participar ao vivo aqui com a gente desse debate, dessa discussão sobre a vaidade, fazer alguma pergunta aí para os nossos convidados. Sabe como? É só ligar para o nosso telefone 3218-2194, aqui da UX TV. Ligue, participe. Bom, nós vamos começar então falando sobre essa questão da vaidade. Professor Hidalgo, na filosofia, qual é o conceito da vaidade? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso recebê-lo. Também ao cumprimentá-las, também aos ouvintes, aos telespectadores, enfim. Na filosofia, é um vício, vamos assim, e também pecado pela tradição cristã, entre outros, que é considerado desde o surgimento da filosofia. Tá? E recebe, como você colocou no início, vários nomes, e, porém com variações, com um sentido diferente. E isso varia conforme o momento o cultural, o contexto, enfim. Mas é, sem dúvida, e é destacado, sobretudo por autores, filósofos, teólogos medievais, portanto ligados ao cristianismo, é colocada não como quinta, né, na sequência que vocês estão apresentando aqui. Essa nossa sequência é aleatória, professor, não é nem por gravidade, nem... Como primeira por uma razão, por ser considerada a que mais, pelas consequências que ela traz, em relação aos demais pecados que podem ocorrer. A mais grave, a que realmente determina, tá, as demais, influencia as demais. Que consequências seriam essas desse pecado tão cabeludo, tão pesado assim, professor? Olha, a principal, e aí a tradição religiosa liga rapidamente à questão da mitologia bíblica, mas tem a ver com a relação criatura e criador. Então, neste caso, tá, a começar pelo Lúcifer, que no sentido, a palavra significa cheio de luz, onde exatamente pelo orgulho, pela pretensão de se igualar a Deus, ele desafiou. É que ele acaba sendo condenado ao sofrimento eterno. E daí em diante caminha. Isso na perspectiva religiosa. Agora, na perspectiva filosófica, sobretudo na tradição grega, bem, aí como os demais vícios, é um tipo de sentimento ou de disposição da psique ou da alma, enfim, anímica, que assim como as virtudes, ela vai moldando, ou melhor, vai determinando o comportamento, a ação, as decisões do ser humano. Mas normalmente a tradição trabalha esse tipo de virtude, de vício, na medida em que faz o contraponto com as virtudes. Com as virtudes. Até que seria qual virtude ética. aí que se contrapõe à vaidade? Aí, sobretudo, é o respeito próprio, né? Os gregos também chamam de o magnânimo, que aí no grego seria a megalopsiquia, né? Aquela pessoa que tem uma certa... sabe que é o melhor, que ele tem uma condição diferenciada dos demais, mas se comporta, digamos, não com um excesso de orgulho, mas sim de um modo mais moderado. De confiança, de autoconfiança. De confiança, de autoestima, porém de modo equilibrado, moderado. E aí entra a questão da ética e as virtudes, exatamente em função desse equilíbrio. Patrícia, e na psicologia, o que é a vaidade humana? E onde ela bate aí com a autoestima e com essa questão da confiança em si que o professor Hidalgo muito bem colocou? Bem, na verdade a vaidade ela está intimamente ligada
a autoestima, sim, de uma pessoa, né, Viviane? Então, assim, para se ter autoestima, você tem que ter, no mínimo, uma construção interna da sua pessoa, né? Então, a autoimagem é o que vai determinar, né, se você terá uma boa autoestima ou não. Essa autoimagem, ela é construída a partir dos primeiros referenciais que a gente tem na família, os pais. Então, o modo como os pais nos veem, né, na infância, e os atributos, as qualidades que eles também acabam atribuindo à nossa pessoa, sem contar nas projeções, ou seja, as expectativas, as motivações, às vezes mais inconscientes dos pais que são projetadas na criança, vai fazendo com que ela construa uma imagem de si mesma, né? Então, a vaidade, ela está intimamente ligada a essa necessidade de se sentir aceito e amado, né, pelos seus progenitores. A primeira relação que a gente estabelece com o meio é através dos nossos pais, né? Então, e uma necessidade psicológica que todos nós temos desde o início da nossa vida é a aceitação, né? A gente busca aceitação pelo amor que a gente vai conquistando, mas a vaidade é um disfarce do orgulho. É um exagero, né? É algo que já passou daquela busca pela aprovação de um grupo, eu imagino né? E isso dá muito pano para manga ainda. É verdade. E a gente convidou a Sandra porque faz 20 anos, né, Sandra, que você trabalha com a vaidade, de certa forma, é tua matéria-prima, né? Com certeza. Em primeiro lugar, um prazer, obrigada pelo convite, estar aqui representando um grande papel na construção do ser humano, que é a vaidade. E poder falar um pouquinho dela no sentido da arte, né? Como a arte pode transpor essa qualidade e transformar esse pecado em virtude. Porque, como bem falou a Patrícia e o professor, eu acho que a arte consegue traduzir com a simbologia da imagem, né, essa autoestima, essa construção interna que foi comentada. É a busca pelo belo também. É a busca do belo. De se sentir bem, de se gostar, de se amar e deixar transparecer para quem nos vê, aí entra a imagem, né, daquilo que a gente já tem, que é o teu bem-estar interno. Então, como a gente sabe, a gente vê nos nossos familiares já esse contexto bem estabelecido, tu acompanha nos filhos a estimulação da vaidade. E a arte traz, então, através de um bom elemento visual, né, como um ponto de equilíbrio para trazer essa vaidade de forma benéfica, né, trabalhando o bom senso, trabalhando o equilíbrio, mostrando o teu potencial ou o melhor de ti, digamos assim, através de uma maquiagem, de um bom corte de cabelo, de tu poder refletir na tua imagem. Da roupa adequada também que se usa, né? Exatamente, aquele perfil que tu vai externar, né, que compõe o vestir, o acessório, a maquiagem, o corte, toda essa imagem vista pelo outro e por ti mesmo no espelho. Então, um pouco de vaidade significa até cuidado com a nossa pessoa, com a nossa imagem. Com certeza. Isso aí tem a ver muito com a autoestima. E hoje ela entra, inclusive, numa questão que se passa um pouquinho pela ética, ela chega a ser uma qualidade. Porque as pessoas se perdem um pouquinho no cuidar-se, né? E aí, conforme a gente comentava um pouquinho antes, existe esse equilíbrio, esse meio termo, onde ela passa de pecado à virtude, né? Que é muito importante a gente ter um cuidado específico com a nossa aparência, porque dela flui outras coisas, né? Outros bem-estares, outras conquistas, outras situações positivas que tu pode vir a ter. Agora, tem gente que exagera até nessa questão da vaidade, né, Sandra? Com certeza. De ser aquela coisa assim, até pavão demais, me veio essa referência assim na cabeça, de que realmente exageram e fica aquela coisa over demais. Aí vem aquela proposta já um pouquinho agressiva, né? Às vezes até de aparecer ou demonstrar aquilo que não se tem, né? Tentar trazer para fora aquilo que lhe falta muito. Pois Eu acho que entra bem na área da Patrícia. Tem muito a ver com isso. Tem a ver com a psique da pessoa, até onde ela consegue colocar o que há de verdadeiro e positivo nela. O vaidoso, ele quer mostrar algo que ele não tem, no fundo? O que vocês acham disso? Lancei para vocês essa pergunta. Esse é o ponto em que basicamente distingue o orgulho da vaidade. Porque a vaidade é exatamente quando eu
quero ser reconhecido pelo outro, ter uma apreciação positiva da minha pessoa, mesmo eu não sendo isso, mas que o outro, né, assim se manifeste positivamente para mim. Tá? E aí que é o problema. Tá? Porque aí isso pode ser receber outros nomes, tá? Desde Como vai ser engano até entendida essa dissimulação ação, né? ou qualquer outra coisa. Tá? Já o orgulho é quando eu estou convencido ou tenho a consciência certa ou errada em relação à minha pessoa, em relação a mim próprio, de que eu tenho mérito, de que eu sou uma pessoa digna, uma pessoa... Agora, tudo isso sempre entra em jogo aqui a questão, tá, do equilíbrio, quer dizer, excesso de orgulho, excesso de vaidade, ou para alguns, orgulho e vaidade são classificados sempre como vícios. Tá? E aí que aí é o que entra em jogo. Bom, quanto um pouquinho, o limite, a medida, é que vai determinar se isso é virtuoso, se é benéfico. E eu gostei da tua observação em relação a que esses sentimentos, ou essa, é uma construção, quer dizer, é aquilo que nos constrói com o ser humano. Nós precisamos do olhar do outro, nós precisamos do outro para nos darmos conta. E aí vem um problema muito sério, porque se o orgulhoso e tem a característica, e também o vaidoso, de partir de si, tá? Ele não parte do olhar do outro, ele não busca no outro para tentar se perceber. É o problema do narciso. É aquele que fica diante do espelho e se afoga nele mesmo. Não consegue se colocar na perspectiva do outro e assim ter condições de avaliar melhor. O mito do Narciso, ele é muito simbólico nessa história da vaidade toda, né, Patrícia? Sem dúvida. Eu acho que a medida em relação à vaidade, né, o que pode ser saudável ou não, na psicologia a gente entende esse sentimento como uma necessidade de ser reconhecido pelo outro e através do outro, já que a pessoa não consegue ainda entrar em contato com o seu verdadeiro self, né? Então, assim, é claro que na medida talvez a gente pudesse encontrar uma palavra que definisse melhor a vaidade do ponto de vista, enfim, dos cuidados que a pessoa pode ter com ela mesma, né? De explorar a sua beleza física, de explorar também a sua beleza estética. Mas dentro do conceito da psicanálise, nós entendemos a vaidade como um disfarce mesmo, é uma das ferramentas do orgulho, porque o orgulhoso, ele precisa, na verdade, se destacar no meio, ele precisa ser melhor que o outro para se reconhecer, né? Como eu falava no início, é bastante complexo esse assunto, mas se nós nos construímos a partir do olhar do outro, se este outro, né, uma figura tão importante, decisiva na construção da nossa psique, da nossa estrutura interna, da nossa personalidade, não conseguir identificar, né, o nosso verdadeiro eu, não nos ajudar a identificar a nossa potencialidade, nós vamos ter sérios problemas de autoestima, sim, Viviane, porque a construção da nossa autoimagem, ela vai ficar distorcida. Então, durante o nosso desenvolvimento, o que nós tendemos a fazer? Qual é a tendência? É tentar agradar todo mundo, é corresponder às vezes às expectativas da sociedade, da família, do parceiro, para nos sentirmos bem, né? Quando, na verdade, por trás disso existe, né, uma lacuna bem importante e significativa na autoestima. E aí é onde entra, eu acho, que o posicionamento de algumas pessoas que se dizem em maturação, né? Porque maduro exatamente a gente não fica nunca, porque a gente está eternamente aprendendo e se construindo e se reconstruindo a todo instante. Concordo. E a cada experiência, né, Viviane? Então eu penso que no momento em que tu explora a vaidade como um potencial positivo, né, tu deixa de lado um pouquinho, né, o quanto é e o que é que vem de ti. E sim buscar o quanto tu quer ver de ti e o quanto tu quer mostrar de ti. Então, é nesse aspecto que eu me detenho bastante na hora em que eu vou fazer um trabalho de consultoria, porque é bem importante a gente resgatar, como a Patrícia bem falou, o teu olhar de ti mesmo. Saber quem se é. Quem se é. Até E onde saber você o que quer chegar, mostrar. até onde você quer mostrar, o que você pretende mostrar, em que ocasião você quer mostrar. Então, eu acho que dentro da minha área, assim, é muito importante para o profissional ficar muito atento, né, nessa história de que é
e o que é que virá para fora. A todos esses De que sinais.